Bom, hoje falaremos então deste livro do William Engel Wallace, Natureza e Modelo, né, que não é o William Wallace do Braveheart, né, do Coração Valente. Sons of Scotland, I am William Wallace. Do Mel Gibson, mas o William Wallace aqui, que é um autor que eu desconhecia até então, até o livro, na verdade, a editora. E, bom, esse livro, na verdade, eu comprei, assim, num desconhecimento, mas que tinha a ver mais ou menos com a cesta de livros que eu tinha comprado ali na Amazon. Vi, achei interessante, olhei o sumário ali pelaquela opção da Amazon, né, de você ver um preview da versão e-book. E me deparei com um sumário, achei interessante. E o projeto do livro é basicamente utilizar a metafísica e a filosofia da natureza para tentar discutir o panorama geral das ciências, sobretudo ciências naturais, no caso. De certo modo, ressuscitar a metafísica e a filosofia da natureza. Certo? Então, esse livro é dividido em duas partes fundamentais. A primeira parte ele tenta explicar pra gente o que é a metafísica, o que é a filosofia da natureza. E a segunda, ela é mais uma espécie de oferecimento no panorama geral da filosofia da ciência, as discussões, a apropriação do que seria ciência, as séries de desentendimentos, reaproximações, redefinições do que seria a ciência, a evolução do termo, as querelas dos métodos. Então esse livro é dividido em duas partes. Uma primeira, ele quer tentar oferecer um panorama geral, então, da metafísica. Ele quer nos explicar os conceitos básicos. A metafísica carrega aquela série de categorias, aquela série de ferramentas conceituais como substância, ente, matéria, causa, quantidade, qualidade, ente. E a filosofia da natureza, antes, vamos dizer assim, quase que o antecedente do que eram as ciências da natureza, né? Antes os físicos, os biólogos eram então chamados de filósofos da natureza. E a questão é, a filosofia da natureza ainda tem razão de ser, ela ainda sobrevive, mesmo após os avanços das especificidades de cada disciplina? E basicamente essa é a discussão. Eu, como eu disse, eu não conhecia a editora. Na verdade eu já havia comprado um livro, mas passou despercebido, porque eu não comprei para mim o livro, eu comprei para minha senhora, e era a tradução da Camille Paglia nesse livro Personas Sexuais, né? Foi traduzido como Personas Sexuais. E na verdade passou despercebido, mas é da mesma editora, Vídeo Editorial, então, né? Que tem esse projeto me pareceu um projeto editorial de você reorganizar as discussões, mas agora já num olhar pautado numa certa recuperação de um pensamento tradicional da filosofia, uma reavaliação dos conceitos e tal, né? Inclusive, depois eu fui pesquisar sobre a editora, parece que ela tem os direitos de publicação dos livros do Olavo de Carvalho e tal. Então, parece uma postura editorial de você tentar reformular as grandes questões discutidas atualmente, né, sobre essa questão que é muito em voga, sobre o que é ciência, isso é pseudociência e tal, ou até mesmo um certo abandono da filosofia para as discussões da ciência, né? E é exatamente isso, o bojo da discussão aqui, né? O prefácio ele é do professor Rafael de Paula, que eu desconhecia também, mas ele é físico, ele é professor de física na PUC-Rio, mas parece que o centro das pós-graduações dele é na área de mecânica quântica e tal, e inclusive já traduziu um livro que tem basicamente essa mesma linhagem de discussões, que é um livro do Wolfgang Smith, que não li, não conhecia até então, e que tem o mesmo projeto de você utilizar essas categorias da metafísica para tentar reorganizar o conhecimento das ciências específicas atuais. Então, basicamente, para quem não sabe, a metafísica era aquela disciplina que oferecia o panorama original, digamos, o panorama geral para os conceitos. Então, as primeiras noções de existência, substância, ente, quantidade, qualidade, relações causais, causa eficiente, causa final, causa material, causa formal. Eram as categorias primordiais ali desenvolvidas pelo Aristóteles, né?
para fazermos organizar a disciplina, o desenvolvimento do conhecimento propriamente, né? E uma das chaves deste livro é basicamente não denunciar exatamente, mas expor o certo abandono que os cientistas ao longo das suas contribuições parecem abandonar um pouco da reflexão que a filosofia trazia para as ciências. O próprio prefácio então traz essa ideia dos cientistas que desconhecem a filosofia e o fazem às vezes não percebem a relação de que quando você produz ciência você acaba produzindo filosofia, mesmo que seja de forma latente, né? E essa é uma das discussões, né? O quanto certas dificuldades no entendimento geral das disciplinas, principalmente física, né? A física que parece bastante distante do entendimento comum que a gente pode ter, nós leigos, não sou físico no caso, dificilmente conseguimos entender conceitos que são amplamente disseminados como energia, não é? Que a gente até consegue ter um entendimento da forma como podemos operacionalizá-los, como a gente aprende no próprio ensino médio, né? Ou que está na graduação, você consegue operacionalizá-lo, você consegue contê-lo dentro de um certo entendimento de aplicação, mas dificilmente você consegue conceituá-lo. E uma das dificuldades disso, no caso, seria um desconhecimento com o desenvolvimento das bases da disciplina em termos conceituais. Inclusive, uma das discussões do livro é mais ou menos essa ideia se a física não se tornou totalmente física matemática. E até é um pouco difícil a gente pensar isso, né? Como assim uma física? Existe uma física que não pode ser física matemática, né? A gente produz essa relação de sinonímia e até esquece como assim uma física que não há de ser plenamente organizada somente pela matemática, né? E essa é uma das discussões no caso, né? Da absolutização de certas categorias para entender a ciência. Então, aqui ele até conduz a ideia que o Isaac Newton, por exemplo, absolutizou, né, começou esse início da absolutização da quantidade para o vínculo explicativo de toda a ciência. E até mesmo, a gente poderia falar do René Descartes, não é? No desenvolvimento de compreender toda a ciência também pela extensão. Basicamente, então, o tema desse livro é tentar rediscutir cada uma das ciências, a ciência que rege o inorgânico, como a física, ou aí também temos a astronomia, né, que está no mesmo bojo, ou o objeto orgânico, como a biologia, e até um pitaco em ciência cognitiva, psicologia propriamente, né, que é a minha área, e até direcionamentos éticos. Então, esse é um livro que eu diria que se você já conhece, ele talvez pode soar um pouco prolixo. Então, se você já conhece as discussões, você já conhece o que é metafísica, mesmo que você não tenha lido a metafísica propriamente do Aristóteles, mas você já teve um entendimento. No meu caso, por exemplo, em Aristóteles só li a poética, o Organon e Ética Nicômaco. Não li ainda a metafísica, mas já havia tido já tenho um entendimento sobre essa questão por outros livros, no caso, né, a própria história da filosofia, aí, né, o Dario Artista e Giovanni Reale, no seu clássico, e até uma aproximação que a gente volta e meia consegue por outros livros da história das ciências e tal. A própria teoria das 4 causas, né? Causa eficiente, causa formal, causa material, causa final. Eu já havia tido contato, por exemplo, na disciplina de estatística, por incrível que pareça, né? Não de humanidades e tal. E, na verdade, a história do autor ela é bastante interessante. Ele é engenheiro elétrico de formação, né? Ele morreu em 2015, aliás. E parece ter participado de um pelotão da Marinha que observou por meio de submarinos ali o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra. E após ele retornar então aos Estados Unidos, ele se torna um sacerdote da Igreja Católica. Ele se torna um frei, aparentemente, se eu entendi bem, né? Ou pelo menos ele tem uma jornada de monge ali. Então ele se torna realmente um sacerdote. De uma hierarquia bastante representativa ali na Igreja Católica. E ele tenta recuperar aqui as categorias tomistas e
aristotélicas. Confesso que quando comecei a leitura eu fiquei assim num certo preconceito. Eu falei, lá vem, né? Lá vem. Nós temos esse estereótipo bastante comum de que volta e meia alguém vai lá em qualquer discussão. Isso até me traz um certo bode e tal. Não importa a discussão, existe uma certa linha de intelectuais, de um certo ressurgimento católico, ou uma certa verve tradicionalista que a qualquer momento em que você colocar as próximas discussões, alguém vai levantar a mão e vai dizer, olha, mas São Tomás já disse isso, já resolveu este problema, não é? Tudo isso é uma mera desorganização, não é que as ciências estão produzindo, e se elas pudessem entender as categorias tomistas, eles poderiam, de fato, entender o objeto ao qual estão situadas. Mas não é dessa maneira estereotípica, né? E que eu fiquei com essa certa preocupação. Falei, lá vem, não, pelo amor de Deus, não, né? Não teremos essa coisa um pouco, me parece chata, de você resumir a discussão apenas num medievalismo e tal, né? Não que essas figuras não sejam grandes mentes e de muita contribuição, mas isolar isso com uma espécie, não sei, de saudosismo, ou senão um certo bode, né, dos desenvolvimentos da ciência, me parece estranho. Então. Até pra mim esse livro, ele fala um pouco com... Não diria que ele é belicoso, né? Ele não tem uma atitude assim de você querer combater, ser contra as novas posições epistemológicas da ciência. Pelo contrário, eu acredito que na verdade ele tem uma função bastante introdutória. E por isso que eu acredito que se você já conhece essas categorias, você já tem um acesso à filosofia, à epistemologia, à filosofia das ciências, talvez ele não seja o livro certo para você. Você pode achar ele enfadonho um pouco. Justamente porque o livro ele tem essa coisa bastante didática de exemplificar, trazer o conceito, definir-o, exemplificá-lo ao máximo. Então se você já conhece, vai parecer algo como supérfluo, né? Fala, meu Deus, né? Ok, I got it. Fair enough. Segue, prossiga. E aí parece que o livro não se segue. Tanto é que eu demorei um tempo, assim, que não precisava de ter gastado, assim, para ler o livro. Porque não é um livro difícil, mas essa exemplificação ao máximo. Se você já conhece a coisa, fica um pouco distou você, né? Mas isso depende, obviamente, do seu repertório pessoal. Então, se você não conhece, talvez você não vai ter esse efeito. Mas se você já conhece, você vai falar, poxa, né? Eu esperava mais. Isso foi a reação que eu tive, pelo menos, né? Por já conhecer o tema até então, né? Eu diria, então, que ele é um livro que, se você já tem um repertório, talvez não creio que seja algo que vale acrescentar muito, mas se você não conhece, vale a pena. Ele é bastante didático, ele tenta apresentar, até a proposta do Rafael de Paula no prefácio vai meio que dirigir a possibilidade disso ser usado, por exemplo, no ensino médio. Eu acho que até é válido, né? É lógico que você teria que cortar muito em capítulos ali. Eu acho que aquela coisa, se eu fosse o autor desse livro, eu provavelmente não faria isso, né? Porque são duas questões diferentes, mas eu reeditaria ele totalmente. Tipo, eu acho que dá pra dar umas cortadas ali em várias partes, que tem uma gordura ali que deixa o livro um pouco mais enfadonho, mais cansativo. Mas eu entendo que, como ele tem uma posição justamente quase que docente ali, né, de iniciação aos conceitos de introdução, talvez valesse a pena. E talvez seja um mau julgamento da própria obra. No próprio YouTube que você acha o próprio autor, apesar de ter morrido em 2015, você tem aulas que usam esse livro, né? Que é o original, The Modeling of Nature, né? E ele tenta apresentar as aulas e tal. Eu descobri isso num canal, tava pesquisando, acho que o nome do canal é Catholic Thinkers, e você acha ele explicando sobre o livro e tal, né? Lendo o próprio livro e tal, se você tiver curiosidade e tal. Mas bom, eu acho que esse livro, eu entendo que existe uma certa... existem duas questões aí que devem ser refletidas, né? Eu acho que os cientistas tenham abandonado justamente a metafísica, assim, como um bode, um preconceito, exatamente. Eu até entendo essa perspectiva de que existe pouca formação de filosofia entre os cientistas, e que talvez eles não tenham a consciência, né, como o próprio prefácio diz, né,
de perceber de que eles estão fabricando filosofia. Toda vez que você faz ciência, você faz filosofia porque você cria um método daquela disciplina, né? Você começa a configurar o pensamento sobre a própria ciência, apresentar novas bases. Entendo isso e, em certo modo, é bem útil que alguém, se você não conhece as categorias da metafísica, você possa conhecê-las. Elas realmente facilitam a organização. Elas podem até ter perdido toda a pompa, a grandiosidade do valor explicativo delas, total, mas elas ainda têm essa função de organizar, né? E é aquela discussão se a filosofia virou simplesmente epistemologia hoje em dia, não é? Isso que parece ser uma certa camada, um certo bode entre continentais e analíticos, que a filosofia analítica tomou todo esse caminho de desenvolvimento da lógica e do pensamento matemático e parece ter tornado toda a discussão filosófica a partir da epistemologia como centro ali onde orbita todo o desenvolvimento, vamos dizer assim, mais legítimo, ou supostamente mais legítimo da disciplina. Eu acredito então que os cientistas, na verdade, a grande questão é que os próprios objetos, eles às vezes provavelmente fabricam esse distanciamento com essas categorias. Então, a complexidade dessas novas descobertas, desse novo entendimento dos modelos, não é que o modelo necessariamente produz uma aversão às categorias da metafísica, mas que existe uma dificuldade justamente, né? Nesse caso, talvez os fatos sejam teimosos à metafísica. Então não seria simplesmente um bode. Eu acho que existe espaço nessa discussão, mas existe também, por que não, né? E situar que existe possivelmente uma desorganização justamente por ter perdido essas bases da disciplina e tal. Mas eu acho que existem tentativas bastante pertinentes de recuperar a filosofia da natureza, né? Existem pensadores como o próprio Alfred North Whitehead, que tentou fazer isso, né? O Alfred North Whitehead, para quem não conhece, ele foi ali um dos mestres da matemática grande, né? Mestre do Bertrand Russell, escreveu Princípio Matemática, que é um dos livros, assim, um projeto fantástico ali de logicizar a matemática, né? Bastante interessante para quem não conhece. Se não conhece, deveria conhecer. Ele tem, por exemplo, esse livro, O Conceito da Natureza, que futuramente pretendemos aí falar um pouquinho. É justamente tentar ressuscitar essa ideia de natureza. Então, se por um lado às vezes a gente parece que que a ciência seguiu um certo procedimento de situar em modelos, mas não na estabilização dos conceitos como natureza, uma realidade de fato onde a gente possa colocar os pés no chão e dizer, olha, de fato isso daqui está aqui, existe substância aqui, existe um conceito estável aqui, onde a gente pode aplicar o nosso conhecimento e não ser simplesmente modelos temporários. Então, eu acho que essa discussão ela ainda existe. Talvez ela não esteja no grande panorama, e eu acho que isso tem a ver, sobretudo, com a divulgação científica. Então, a maioria dos divulgadores científicos, eles parecem trazendo uma certa fetichização da ciência. E ok, eu acho que essa crítica é válida. Não é que todo mundo fica um certo fascínio, isso acontece muito hoje em dia com as IAs. Então, tem um monte de pessoas falando, não, mas IAs e tal, inteligência artificial, mas ninguém estuda estatística multivariada, entendeu? Meio que isso, né? Que é uma coisa bastante bizarra, né? Todo mundo fala, mas peraí, o senhor estudou o que? O senhor está estudando, o senhor estuda estatística, né? O senhor está estudando matemática? Como assim você consegue falar sobre todos esses assuntos? Eu acho que da mesma maneira essa fetichização, esse efeito de você falar sobre a ciência numa base de tecnologia, né? De tal modo que às vezes a gente confunde muito ciência e tecnologia. Na verdade, ninguém gosta de ciência e todo mundo gosta de tecnologia, né? Porque a tecnologia é aquele artefato que nos fornece fascínio, de fato, né? E você olha e fala, nossa, que coisa interessante, né? Que grande evolução e tal. E na verdade pouco se discute sobre ciência, né? Ciência em si, aquela ciência que a gente vai mergulhar realmente no estudo profundo e tal. Não, na verdade são poucas pessoas, né? Vide grande aversão à matemática, né? Das pessoas em geral, embora elas dizem que gostam de ciência. Como assim?
gostar de ciência sem gostar de matemática, né? Isso pra mim é um grande, né? Como assim? Eu fico em dúvida sobre isso. E como eu disse, se existe já essa dificuldade entre os divulgadores científicos, provavelmente isso também se dirige a um desconhecimento deles. Se já é difícil de conhecer ciência de fato e apenas tecnologia, quiçá conhecer a filosofia, não é? Como um tipo de discussão ainda mais, digamos que ali oculta, né, para a sociedade em geral, né, o senso comum em geral. Então, bom, talvez sejam questões que possam ser pensadas como esotéricas, né, ao grande público, mas elas existem, eu não acho que elas morreram. Você tem a própria preocupação de Henri Poincaré em tentar pensar, poxa, mas ok, a física tornou-se física matemática, mas quais são as limitações dessa, né? A gente pensar a realidade sobre as categorias matemáticas e tal. Por mais que eu, por exemplo, esteja entre aqueles que acreditam no realismo matemático e lógico, né? Então, e é essa maneira com que eu penso, mas inclusive futuramente falamos aqui também do Henri Poincaré, que eu estou citando, que também é um grande matemático sobre essas discussões, né? E bom, basicamente eu acho que é isso, né? Eu acho que este livro ele tem uma função então introdutória, ele não é belicoso. Existem textos que têm um pouco desse trato belicoso com a discussão, né? Até se a gente pensar, por exemplo, no próprio Imposturas Intelectuais, né, do Jean-Pierre Rickmond e de Alain Sokal, que tinha essa questão de falar, olha, como as humanidades mal utilizam os conceitos da ciência e tal, e que de fato é verdade, né, e gera bizarrices e tal, mas esse livro ele não tem essa função, ele tem uma função de introduzir, então ele não quer ser belicoso com os cientistas, no sentido de falar, olha, mas São Tomás disse e não sei o que e tal, né, tipo, como vocês não entendem. Não, ele não tem essa proposta de impostura, ou de dizer que existe uma impostura, mas pode-se dizer que, de certo modo, ele denuncia uma certa impostura no sentido desse desconhecimento dessas categorias. Então é um livro que, se você já conhece, eu acho que talvez fique um pouco supérfluo, talvez se você seja docente possa utilizar. Mas, se você já conhece, talvez ali não seja algo para grande curiosidade de você e tal, né? Bom, e vamos ver aí, né, os desenvolvimentos. Agora que eu consigo entender mais ou menos a editora, quem sabe eu futuramente pega outro livro, né? Eu até tem um vídeo no YouTube dos próprios autores, do próprio Rafael de Paula, que me pareceu uma figura bastante interessante, né? Comentários assim bastante sofisticados, inteligentes, parece uma figura bastante legal. Ele estava discutindo um pouco isso, né? Até citou um livro, parece, de uma aluna que foi aluna de doutorado do Giovanni Reale, falando bastante sobre essa questão da metafísica e a matemática, então achei bastante interessante, né? Acho que é metafísica e entes matemáticos, alguma coisa assim. E eu fiquei bastante interessado, até existe essa live aí de lançamento do livro, então para quem quiser ter acesso. E são assim, conversas bastante interessantes, sobretudo do professor Rafael de Paula, que não conhecia, mas parece interessante. E basicamente é isso. Esse canal não será somente sobre apresentações de livros que eu estou lendo. Por acaso este é o primeiro e estava a ler, e aí eu decidi por apresentá-lo, falar um pouquinho sobre, né, esse pequeno pitaco literário, vamos dizer assim, não é? Sobre as leituras do momento. Futuramente eu penso em falar desse livro aqui, esse é o próximo que eu quero discutir, Nova Ordem Sexual, aqui do Rodrigo Ferrari, o Platinho, o canal Platinho, se você não conhece, excelente, né? E que é uma figura bastante interessante aí, né? Bastante importante para o desenvolvimento do meu TCC, no caso, né? Na minha graduação aí na área da psicologia, então acho que vale a pena. Eu fui no lançamento, pude conversar lá com a galera, com o autor e tal, com o Rodrigo e o pessoal lá, então foi bastante interessante, então eu pretendo falar dele, acho que vale bastante a pena. E
Inclusive no momento, nesse assunto de lógica, epistemologia e tal, eu estou lendo um livro aqui do Bruno Batista Peterson, ali da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, né? A FAG, se eu não me engano, é essa a sigla da faculdade. Ele é um especialista em Quine. Esse livro, Naturalização da Epistemologia, Empirismo, Ciência e Semântica em Quine. Então, para quem gosta bastante de lógica, matemática, futuramente talvez a gente fale do Quine. Bom, começou da psicologia, né? Nem precisa falar, né? O Quine teve uma grande interação de Skinner e tal, e uma discussão bastante sofisticada. O Quine eu acho um autor bastante fantástico, né? Inclusive o Natureza e Modelo, ele faz uma apresentação bastante justa e bacana do Quine. Pra quem não conhece e tal, é interessante. Mas basicamente é isso, espero que tenham gostado. Se gostarem, curtem, né? Apertem um gostei, se não gostaram e desgostaram, descurtam e tal. Inscreva aí para as próximas discussões. E, bom, muito obrigado. Valeu, falou e até mais.